Olá, pessoal do canal Pensador Cristão. Mais aqui uma gravação de um vídeo. E é claro, né, não posso deixar de falar sobre a questão da Páscoa. A Páscoa que ela é celebrada nada mais, nada menos do que a libertação, né, do povo de Israel no Egito, e isso se deu porque houve, né, uma profecia lá em Gênesis capítulo 15, e é claro que tudo está no controle do Eterno. Então, a comemoração da Páscoa, a saída do povo de Israel do Egito, depois de todo o tempo passado, Cristo vem, né? Ele nasce, cresce, prega o reino e depois morre no madeiro, se torna maldito, para se cumprir tudo que o Pai havia projetado, esse projeto divino da salvação. Ele morre no madeiro, como eu disse, e ressuscita, né? Claro que essas datas, dias, não tem como ser algo preciso, porque existe o calendário juliano, o calendário gregoriano, e cada um, né, se baseia num desses calendários, e aí acaba as datas não sendo muito exatas, né? Aqui então acaba variando as datas de março, 21 de março até 8 de maio, né? Se você vê aí, dependendo, né, do calendário, né, que vai ser usado, então vai ter essa variação aí, né, de 21 de março, tá, a 25 de abril, e o outro acaba ocorrendo na 4 de abril até 8 de maio. Então, essa variação no calendário. Mas o importante é que Páscoa não é, de acordo com as Escrituras, tá? Vou trabalhar aqui de acordo com as Escrituras. Então não tem coelho, não tem ovo, né? Que isso acaba sendo agregado a isso lá na frente. Mas o que não tem peixe, não tem bacalhau, não tem nada disso. Como disse, Páscoa é libertação, Páscoa é podemos comemorar a morte e a ressurreição de Cristo. Páscoa podemos resumir que é graça, graça, sim. Desde a queda, o motivo de tudo isso é devido à queda do homem. O homem, a mulher, ter desobedecido a ordem, levado o homem também e se distanciado do Criador. Então há essa necessidade desse projeto de resgate, né, da criação. Claro, vou dizer novamente, não são todos que são resgatados, não são todos que serão salvos, mas o projeto é de resgate. E o Senhor, desde a queda, o Senhor fez todo o projeto, todo, nada escapa. Lá em Gênesis capítulo 15, né, 15, 13, então o Senhor falou a Abraão: sabe com toda a certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Então,
Depois dá uma lida em Gênesis capítulo 15, muito interessante. É ali que o Senhor faz um pacto com Abraão, né, de um sacrifício, e aquele pacto ali, de acordo com a história, teria que partir de Abraão, de colocar o fogo, tudo ali naquele holocausto, mas diz o texto que o Senhor coloca um sono profundo em Abraão, e o Senhor providencia o fogo, o Senhor providencia tudo, isso sinalizando que essa questão de salvação, de resgate, de libertação, não pode haver nenhuma ação humana, por mais que pudesse. Só que o homem não tem, um homem decaído, um homem cheio de erros, pecado, não vivendo mais da maneira qual ele foi criado, então ele não pode, ele não tem condições nenhuma. E aí, que me leva a um outro texto, né, é quando Paulo fala que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Abraão não poderia cumprir aquele pacto devido que ele estava morto nos seus delitos e pecados. Então, o Eterno, então ele providencia que aquele pacto seja cumprido usando então ele, o nome dele, a força dele, a sabedoria dele, tudo dele, para que o que ele prometeu possa ser cumprido. E foi cumprido e está sendo cumprido. Então, Gênesis 15, ele poderíamos dizer que seria um ensaio para tudo aquilo que viria a acontecer, né, futuramente. Uma delas é o povo cativo no Egito. Povo esse que em nenhum momento ele teve escolha. O que praticou coisas boas vai ficar separado, os que praticou coisa ruim que vai ficar escravizado. Não. Todos ficaram, né, debaixo desse decreto, como diz aqui, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, a nação de Israel, na terra do Egito, reduzida à escravidão por 400 anos. E a partir do Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 13. Mas leia o 15 todo. Então, Páscoa é justamente isso. Então, chega o período certo, o povo fica cativo, o povo começa a clamar, então o Senhor providencia Moisés, então tem toda aquela história que nós já conhecemos, e na saída do Egito, o Senhor é muito criterioso, ele fala qual seria o tipo de alimentação para que o povo saísse, seria uma comida rápida, não poderia demorar, então ele deveria comer, os homens deveriam estar com o cajado na mão, tudo preparado, é comer e sair. Então cumpre-se ali, né, o projeto do Senhor, né, libertando o povo de Israel, leva o povo cativo, mas também liberta o povo. Mais uma vez vemos que o Senhor é um Senhor que provê as necessidades. Não só o pão, o alimento, a vestimenta, mas ele provê também a salvação da alma e do corpo. A Páscoa, ela, querendo ou não, ela é algo que nos aponta qual é o destino do homem. Poderíamos usar aí que o mundo hoje seria o Egito. Poderíamos. Desculpa, caiu aqui o celular, né? O mundo hoje poderia ser o Egito, poderia. E aí o que nós observamos dentro de todo esse processo? Que, a bem da verdade, o Senhor nos tira do mundo, tira desse sistema, tira do reino das trevas
e nos leva para o reino do seu Filho amado. Páscoa é algo que tem que trazer para a nossa mente aquilo que muitas das vezes nós não conseguimos entender. O quê? Que Ele é o nosso Cordeiro que veio nos libertar da escravidão. A escravidão do sistema, a escravidão do pecado, pecado esse que nós somos sabedores, ele nos distancia, né, da presença do Criador. E nós não podemos deixar de lembrar que, uma vez, como Paulo fala lá em Efésios, nós, estando mortos nos nossos delitos e pecados, nós não temos condições nenhuma de fazer qualquer coisa para ser salvos ou libertos. Somente a graça de Cristo pode nos libertar, somente a graça de Cristo pode nos salvar. Sem a graça, nós não podemos fazer nada. Não depende de você, não depende de mim, depende unicamente da graça. Essa graça que nos liberta, essa maravilhosa graça que transforma o indivíduo. Não é o sistema religioso que vai mudar a sua vida, não é nada que esse mundo oferece que vai mudar a sua vida. Somente a graça, através da ação de Cristo, lá no madeiro, morreu, ressuscitou, e hoje ele vive. Enviou o Espírito da graça para convencer o homem. Somente assim o homem é liberto. Somente desta forma o homem é levado para esse reino, não terreno, mas um reino celestial. Então, graça, Páscoa, não é comida, como diz Paulo aos Romanos, não é verdade? Que o reino não é comida, não é bebida, mas é o poder do Espírito em nossas vidas. Quando pensarmos em Páscoa, temos que pensar em sacrifício. Pensar no sacrifício que foi feito por nós, sendo nós não merecedores. Nós não merecíamos. Não merecemos. A graça, a Páscoa, ela precisa que haja, né, um derramamento de sangue. Como foi lá, né, se você ler lá o livro de Êxodo, que vai fazer toda a narração, narrar todo como foi o processo da Páscoa, da preparação, né, aspergir o sangue sobre os umbrais da porta, marcar as portas com sangue, para que o anjo da morte assim passasse por cima. Esse é o significado, né, no hebraico, é passar por cima. E assim, da mesma forma que o anjo respeitou um sangue de animal, agora, não mais lá do Egito, mas quando Cristo veio, ele derramou o sangue. Aí o Pai se respeitou o sangue de um animal. Imagina o sangue do próprio Filho, que foi derramado por mim e por você. Então, Páscoa é sacrifício. Páscoa é graça. Graça não essa graça barata, uma graça que produz libertinagem. Não. Evangelho é renúncia. Você tem que dizer não. E para você dizer não, você precisa da ação do Espírito Santo. Que você possa pensar mais sobre a questão da Páscoa. A Páscoa das Escrituras. A Páscoa não aí do sistema, não aí do comércio, não de peixe, não de ovo, não, nada disso. Páscoa houve derramamento de sangue, e derramamento não mais de um animal, mas de um ser humano perfeito, para que eu e você pudéssemos hoje ser libertos da escravidão desse sistema. E uma vez que você tenha o Espírito Santo, você tem a garantia que você foi libertada
desse sistema e a garantia de vida para você após a morte. Shalom Adonai, até a próxima.